É isso aí, bom dia! Estamos começando mais um Insights Vendor Force. Estamos aqui, como sempre, aguardando o Instagram, desenvolvendo o seu trabalho, conectando pessoas, para esse papo que hoje vai ser muito interessante. A gente vai falar sobre hoje uma das principais habilidades de empresários de diversos segmentos, não importa se do varejo, se na área de serviço, se na área de indústria. A verdade é que se existiu, de fato, uma tomada de consciência para implementação de novos canais, fala Giba, Giba está chegando aí, se existiu de verdade alguma nova percepção sobre o digital, esse contexto que a gente está vivendo realmente acelerou com certeza muitos projetos, acelerou na verdade a percepção do empresário, né? Que ele não dá mais para ficar parado, independente se o negócio vinha bem ou se o negócio não vinha tão bem. Hoje é missão da gente, né? Todo empresário, todo gestor comercial, ele precisa entender que o mundo está mudando com uma velocidade incrível. Aliás, vinha mudando, né? Agora acelerou de uma maneira em que, se nós não estivermos realmente muito atentos, né, a estar desenvolvendo novas estratégias, galera, vai ficar realmente complicado. O ano passado, em 2018, nós tivemos a oportunidade de estar atendendo uma rede de franquias na área de alimentação no Guarujá, e foi muito louco, porque quando nós chegamos nessa empresa para poder fazer uma análise dos dados, ela reclamava dizendo que o faturamento dela vinha caindo e que ela atribuía essa queda à falta de habilidade da equipe em vender, né? E óbvio que a gente foi avaliar de perto esses números, mas de verdade o que a gente constatou, assim, de cara, é que ela tinha perdido mais de 24% de volume de pessoas dentro da loja dela. De uma grande marca, ela havia perdido mais de 24% do volume de pessoas, né? Então, quando a gente está falando do segmento de alimentação, diferente de qualquer outro ramo, a gente sabe que quem entra, né, na lanchonete é porque quer comer. Ele já foi convencido ou pela marca ou pela oferta que está exposta ali na frente, né, na vitrine dessa empresa. Ele entra não para dar uma olhadinha, raramente, né? Diferente de uma loja de calçados, que a gente sabe que, por exemplo, a gente entra olhando muita vitrine e é possível que esse comportamento não se concretize em compra. Então a gente resolveu, percebendo, né, trazendo esse indicador à consciência, a gente começou a desenvolver um estudo para perceber o que havia acontecido, galera. E ela não tinha percebido, mas ao redor dela, a quantidade de concorrentes, e aí quando a gente está falando de alimentação, a gente tem os concorrentes diretos e os indiretos, né? Então, de ambas as espécies, tinha crescido muito o volume. Na verdade, ela não havia percebido que ela estava dividindo agora com muito mais concorrentes aquele mercado, né, em que ela estava inserida. E isso tem sido um fato em todos os tipos de negócio, quer seja na área de alimentação, quer seja na área de serviço, na área de tecnologia, na área de indústria, não importa o segmento, se é na área de vestuário. A gente sabe que hoje, com a questão da globalização, né, com a questão do acesso à facilidade da tecnologia, os nossos mercados agora eles competem não mais em relação a uma área geográfica só, né? Antigamente a gente tinha isso tudo muito bem estruturado, então, pô, meu bairro, meu município, meu estado, então, e as coisas aconteciam, né? Hoje não. Hoje, de verdade, a gente sabe que é preciso, né? A gente está muito antenado para poder estar desenvolvendo novas estratégias, para poder estar buscando cada vez mais novos consumidores. E o ser multicanais, né? Ter uma estratégia de multicanais de vendas, ele está muito alinhado a essa estratégia, né? Ser multicanais de vendas hoje é mandatório para quem entende que todas as relações que hoje a gente está vivendo dentro do mercado, eles são agora cada vez mais sistêmicas, não são só mais transacionais. A tecnologia da informação ela vem
impulsionando e trazendo isso cada vez com mais força. E aí hoje a empresa, não importa o segmento, né? Se é na área de serviço, como o Giba que está aqui nos assistindo, né? Trabalha aí como uma produtora de vídeos, né? O Giba. Então, cara, você tem que ser multicanal, Giba. Eu tenho que ser multicanal. Todos nós temos que ser multicanais. E mais importante do que ter vários canais de vendas, a grande reflexão do papo de hoje vai ser assim, como ser multicanais. Porque a gente vai falar de uma questão estrutural, da importância de você ter consciência para poder ter, complementar, né, contemplar dentro do seu negócio os aspectos que são estruturais e aspectos que também são comportamentais. E aí a gente vai falar sobre a importância e as vantagens e os tipos de canais que você pode começar a implementar dentro desse negócio, né, para poder começar a fazer isso funcionar com mais energia, né, sendo cada vez mais, oferecendo para o cliente cada vez mais opções e trabalhando para que ele tenha uma percepção melhor a respeito do seu negócio, né, além dos produtos e dos serviços que você vende. Beleza? Então, cara, vamos começar a bater esse papo. E eu quero começar falando assim sobre uma questão fundamental, né? Os processos de compra, e aí eu acho que essa é a questão fundamental desse tema. É muito comum, quando a gente está falando de desenvolver os nossos projetos de vendas ou ter o nosso planejamento de venda, a gente olhar para dentro, olhar para os recursos que nós dispomos e pensarmos no nosso processo de venda. Mas nada disso vale se você não tiver clareza em entender sobre os processos de compra dos nossos clientes. Você tem que ter clareza disso. Esses dias eu conversando com um dos mentorados, ele falou para mim, poxa, eu quero dividir com você uma percepção que eu tive, eu quero poder desenvolver esse X tipo de negócio. E eu comentei com ele o seguinte, fulano, me diz uma coisa, por que uma pessoa que está na casa dela resolve sair para ir no shopping tomar um café? Ela não tem café na casa dela? Provavelmente ela tem. E quantos de nós já fizemos isso? A verdade é que o cafezinho, na verdade, é só um motivo pelo qual a gente declara, né? A gente cria um motivo simplesmente para poder exercitar, na verdade, um desejo que é dar uma volta no shopping. Ou me encontrar com alguém. Quando eu ligo para alguém e falo assim, pô, vamos tomar um café? Eu posso convidar esse cara para tomar café na minha casa. Poxa, mas de repente o objetivo principal é estar em contato com essa pessoa, mas não dentro de um ambiente tão privado. E aí eu ofereço, né, uma ideia de levá-lo para um shopping ou para uma cafeteria legal. Então, na verdade, a gente precisa entender que por detrás de toda ação existe um motivo. Então, os processos de compra dos nossos consumidores estão sempre pautados em motivos muito particulares. Então, não adianta a gente ficar querendo inventar processos de venda, e eu acho que essa é a grande questão nesse primeiro momento, sem entender os motivos pelo qual o nosso cliente compra. Porque se a gente estiver inferindo, a gente só está gastando energia, porque não vai haver match, não vai haver conexão, não vai haver rapport. Então, a gente sabe que hoje, o processo de compra do cliente, de uma maneira em geral, independente do segmento, todo consumidor ele quer praticidade, ele quer agilidade, ele quer comodidade, ele quer poder ser atendido aonde ele está. O cliente ganhou poder para isso, ele ganhou agora poder de escolha, ele tem muitas opções na palma da mão dele. Nós sabemos que o nosso consumidor hoje, o consumidor do século XXI, que a gente fala o consumidor 4.0, esse cara é diferente de alguns anos atrás, ele acredita nas plataformas, ele acredita nas pessoas que estão ali compartilhando com ele daquele espaço, né? Pessoas que ele não conhece, tá? Mas ele entra, por exemplo, no Facebook, antes de poder decidir se vai ou não num restaurante que ele não conhece, e ele verifica ali o que as pessoas estão dizendo a respeito daquele restaurante. E ele toma uma decisão de ir ou não a partir da percepção que ele tem do que pessoas que são estranhas estão dizendo sobre aquele estabelecimento. Isso é um comportamento de compra cada vez mais frequente. As mídias sociais elas trouxeram para nós uma série de vantagens em relação à conexão, né? Acesso à informação com agilidade. Entretanto, ela está cobrando da gente uma mudança de postura que exige uma transparência tão grande, porque hoje ninguém quer comprar mais, se afiliar a marcas que vendam um produto X ou Y.
as pessoas querem, na verdade, se conectar com empresas que agreguem valor e compartilhem do mesmo conjunto de valores que ela tem. Então é isso que vai decidir se você escolhe pela marca A ou pela marca B, não é só a qualidade do produto ou o preço do produto, são uma série de fatores. Então, entender o processo de compra do cliente é determinante, galera. É determinante para que você possa conseguir manter o rapport com esse consumidor, com o seu cliente, e fazê-lo, né, caminhar dentro do seu processo de venda. É aí sim, a partir do momento que você consegue se conectar, estar onde ele está, né, aí sim você vai conseguir estruturando esse rapport, apresentando para ele como você faz, não só o que você faz, o porquê você faz. Isso hoje, gente, é mandatório. Não adianta mais você ficar falando sobre a sua perspectiva, ok? Você precisa falar sobre a perspectiva de quem está lá te ouvindo, sobre a perspectiva de quem, de fato, tem o poder de compra, que é o cliente. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. A gente, para poder começar a pensar em estratégias de multicanal, porque isso é exatamente isso que é, né? Ter hoje multicanais de vendas é uma estratégia. Ale, para que eu desenvolveria essa estratégia dentro do meu negócio? Se você quiser estar conectado efetivamente ao seu cliente, você precisa entender onde ele está. Existe um dado que eu já até comentei aqui em outras lives, né? Existem pesquisas que dizem que 97% das pessoas que estão transitando na internet, porque o meu cliente, o seu cliente, se ele não estiver na internet, a gente não sabe onde ele está, cara. É um fato. A gente sabe que hoje as pessoas estão sentadas de frente para a televisão, entretanto elas estão com o smartphone na mão. Fala, Selminha, né? Então assim, essas pessoas, elas por mais que estejam sentadas de frente para a televisão, provavelmente elas estão com o smartphone delas na mão. Então a gente entende sim que o meu cliente, o seu cliente, o cliente de qualquer negócio, né, ele está na internet. Bom dia, Selminha, legal você estar aí com a gente. A Eliana também. Então, pessoal, pensar em ser multicanal, fala Nelson chegando aí com a C-Stars, principal vendedor de mão cheia, representante comercial aí, pô, a C-Stars, cara, parabéns, Nelson. Então, assim, cara, você pensar em desenvolver uma estratégia de multicanal, para você começar a pensar nisso, a primeira tarefa é começar a entender o processo de compra do seu cliente, beleza? Então, assim, esse é um fator mandatório, entendeu? Esse é um fator mandatório que você precisa começar a ter visão. Por quê? Esse cara tem o poder, fala, Renatão, esse cara tem um poder de decisão, esse cara tem um poder de compra, tá? E ele agora tem níveis de exigências que se você não tiver preparado, se você não tiver entendimento e não estiver preparado para atender, cara, desculpa, ele tem muita opção hoje, tá? Ele tem muita opção. Então, muito mais importante do que ter multicanais de vendas é você, na verdade, desenvolver uma cultura dentro da sua empresa para a sua empresa ser multicanais de vendas. Ok? Então, poder estar atento à necessidade do cliente, colocá-lo no centro de tudo que você está fazendo é fundamental para começar a se desenvolver. Então, legal. A gente falou até agora que os processos de compra estão mudando de maneira radical. O cliente ele quer agilidade, ele quer facilidade, ele quer poder ter acesso fácil aos produtos e serviços que ele deseja comprar. Isso é um primeiro ponto, tá? Então, o processo de venda ele vem mudando com toda essa tecnologia e a gente não adianta ficar desenvolvendo internamente, olhando para dentro do nosso negócio, pensando em desenvolver processos de vendas desconectado com os processos de compra do nosso cliente. Ale, me dá um exemplo de um processo de compra. Por exemplo, a gente fala muito em janela de compra, né, dentro dessa matéria. Eu tive a oportunidade uma vez de atender uma empresa e eu chegando na área comercial, né, eles tinham lá um departamento de venda direta, onde a gente ia atuar, e eu me deparei com uma pessoa, né, uma das agentes comerciais, fazendo ligações com uma lista enorme de prospects na mão.
E eu perguntei para ela assim, poxa, qual é o critério que você escolheu para poder ficar ligando para essas empresas que você está ligando? E ela me deu uma resposta óbvia, lógica, né? Ah, eu estou seguindo a lista. E por mais óbvio que isso pareça, e pareça de repente até ser, poxa, tá certo, ela para poder ser, ela é organizada, ela está seguindo a lista. Eu fiz uma outra pergunta para ela, mas como que você sabe se essa pessoa que você está ligando agora está precisando do seu produto? E ela disse para mim, eu não sei. Eu falei, mas teria como saber? E ela me respondeu, teria. Poxa, eu falei, então, como que seria possível isso? Ela tinha, na verdade, uma lista de clientes que já tinham comprado naquela empresa e ela tinha os cadastros por segmento das datas principais de compra. Então, entender o processo de compra do cliente parte de um princípio básico, galera. Qual é o comportamento comum de compra do seu cliente? Ele compra dentro do seu tipo de negócio. Ele compra toda semana? Ele compra a cada 45 dias? Ele compra a cada 60 dias? Ou ele tem um comportamento de compra que é sazonal, por exemplo. Naquele caso, quando a gente foi olhar, a grande parte das empresas que ela estava ligando, naquele momento em que eu a questionei, só compravam no final do ano e ela estava no meio do ano. Então ela estava pondo energia, tempo, em entrar em contato com pessoas que tinham um comportamento de compra muito diferente do momento. Ou seja, elas compram, mas em outro momento. Então é uma questão de saber, entender assim, cara, aonde eu vou pôr energia, quando, porque a questão do time é um fator determinante no processo de venda alinhado ao processo de compra do cliente, entendeu? Então, esse é um exemplo prático que você precisa ter atenção dentro do seu negócio antes de sair fazendo, é uma questão de planejamento. Pô, legal, eu tenho um multicanal de vendas, eu tenho um canal de venda que é por telefone. Eu entro em contato com os meus clientes ou eu recebo as ligações do meu cliente. Caramba, legal. Ele não precisa só ir até a minha loja. E aí eu estou falando de um canal analógico ainda, né? Beleza. Mas no momento em que você assume a responsabilidade, né, e isso é importante, de ter uma postura mais ativa para ligar, você precisa definir um plano pautado dentro do modelo de compra de quem você está ligando, porque senão você só está se distraindo. Vendas, produtividade em vendas tem a ver com atenção a uma série de fatores para poder alavancar teu resultado, beleza? Então esse é um exemplo de como que a gente precisa estar ligado ao processo de compra do nosso cliente, né? Ok? Para poder começar a desenvolver novos canais. Outro exemplo, e aí ontem batendo papo com uma galera, né, o pessoal parceiro nosso, Renato da TalkMind, o Vinícius do Fator Financeiro, e a gente caiu uma ficha, né, por exemplo, assim, cara, na hora de você fazer publicações no Instagram, qual é o comportamento do seu consumidor nesse momento? Né? Então, assim, ele consome, ele está mais online, em que horário? Então, ser multicanais de vendas precisa estar conectado, na verdade, ao comportamento do seu consumidor, né? Ter multicanais de vendas é fundamental e a gente vai falar de algumas estruturas básicas para você começar a pensar se você não tem isso dentro da sua empresa. Mas não basta ter a estrutura, você precisa depois planejar, fazer uma análise mais detalhada, né? Ter um olhar mais analítico para entender como que esses canais que você criou vão se conectar ao comportamento de compra do seu cliente, beleza? Então, assim, segundo lugar, poxa, o que é ser multicanais de vendas? Cara, os multicanais de vendas é uma estratégia que tem como princípio básico estar onde seu cliente está. Então tem gente que fala assim pra mim, cara, eu não gosto do Instagram, não vou falar nada no Instagram. Tá, mas seu cliente está no Instagram? Porque se ele está no Instagram, não adianta você falar no LinkedIn, cara. É sobre isso quando a gente está falando de comportamento, tá bom? Então, a estratégia multicanal não tem receita de bolo, em nenhum negócio existe receita de bolo. Ela passa pela decisão de poder entender onde seu cliente está, para você poder se conectar a ele, para poder entregar valor para ele. O que é valor, galera? É preço? Não. Valor é agilidade, valor é comodidade, valor é, de repente, você conseguir, através desse canal, dar uma atenção de personalização tão grande que esse cara se sinta único. Isso é valor. É entregar um produto com qualidade, né? É de verdade atender, é superar, é assim, superestimar, assim, na verdade entregar muito mais valor ao que esse cara espera ter. Porque se você simplesmente entrega aquilo que ele espera, você é só mais um. Beleza? Então, ser multicanais de vendas é mais importante do que simplesmente ter multicanais de vendas. E aí, galera,
eu quero falar para vocês um pouco sobre os tipos de canais. E aí a gente vai falar primeiro dos canais analógicos. Você pode ter um canal de venda interna, por exemplo. Então você pode ter um canal receptivo de atendimento, né? Para aquele cara que te liga e você conseguir facilitar o processo de compra dele, oferecendo uma estrutura para que ele possa, ali, se ele quiser comprar na hora, ele comprar. Então o cara te liga e te diz, olha, eu quero comprar. Ele entendeu que você é bom, que você entrega valor para ele e ele quer comprar. Você não vai falar para o cara assim, então tá bom, eu vou mandar um representante aí. Cara, ser multicanais de vendas é ter facilidade para o cara poder tomar a decisão e comprar ali com você. Poxa, da mesma maneira, ser multicanais de vendas se o cliente te liga e você dá toda a informação para ele, mas ele diz para você assim, eu gostaria, eu ficaria mais tranquilo se você me enviasse alguém aqui, um consultor na minha casa ou na minha empresa, para eu poder fechar um negócio com essa pessoa. Ok, então aí você tem um outro canal de venda que é consultores comerciais. Ok? Então você tem um canal de venda interna que faz a recepção de quem está procurando um tipo de negócio ou faz um trabalho de prospecção ativo, entrando em contato com clientes, né, potenciais. Para aquele cara que deseja, aceita comprar, você consegue executar a venda por telefone? Consigo, caramba. Mas aquele cara que se sente mais seguro, se você enviar alguém lá, ele vai comprar? Então você envia esse alguém lá. Então, olha, no canal analógico eu já falei, vendas internas e vendas externas. E às vezes, trabalhando de forma estruturada. Aliás, não. Sempre trabalhando de forma estruturada. Para quê? Para atender a necessidade do cliente. Mas Alessandro, se eu fizer isso, eu vou ter que pensar em como dividir comissão. Cara, então pensa. Então pensa e acha uma solução. Porque na ponta o que você precisa estar focado é entender e atender a necessidade do seu cliente. Beleza? Poxa, um outro canal de venda importante, comum, né? Que a gente conhece, na verdade, os mais antigos, as lojas físicas. Lojas de shopping, lojas de rua. Né? Então, esse é um canal importante. Por quê? O cliente, ele te viu no Instagram, que aí é um canal digital que a gente vai falar. Ele gostou de uma publicação que você fez lá. E ele fala assim, pô, posso comprar por aqui para garantir a minha compra e retirar na loja? Porque eu não quero pagar o delivery, não faz sentido para mim pagar o delivery? Legal. Então você tem agora uma conexão on-on, né? Então online e offline. Então o cara comprou no online, mas ele preferiu retirar presencialmente. Cara, isso é legal? É fantástico, porque agora ele vai ter oportunidade ele conhece a sua plataforma que é digital, ele foi até sua loja, agora ele teve contato com sua equipe, que recebeu ele, sabia quem ele era, a encomenda estava separada, existia ali toda uma estratégia montada para que quando essa pessoa chegasse lá para retirar aquele produto, ele se sentisse de verdade uma pessoa especial, única. Não é mais uma, é uma. Entendeu? É única. Então, os canais digitais eles vão ter que conversar diretamente com os canais analógicos. Essa estrutura e toda essa estratégia tem que estar montada para poder entregar o melhor da experiência de compra. Esse cliente tem que ter uma experiência de compra que seja, assim, de fato, fantástica. Beleza? Então, galera. Então, cara, os canais analógicos. Estou olhando minha colinha aqui, ó. Lojas, estandes. Os estandes podem ser uma extensão de captação, de prospecção de leads para dentro do seu negócio. Consultores, vendas internas, consultores externos, consultores internos. Então, esses são os canais analógicos, onde a gente de verdade tem uma característica mais concreta. Né? O cliente consegue entrar, ele consegue experimentar. E é importante, são importantes esses canais de vendas? Claro, são importantes. Dependendo do seu modelo de negócio, é determinante você ter isso muito bem estruturado. Ok? Então, esses são os canais. Ter uma estratégia montada em canais de vendas analógicos, eles são importantíssimos. E os canais digitais que a gente fala tanto hoje? Cara, são muitas as possibilidades. Eu tenho ouvido muita gente dizendo assim, eu quero montar uma loja. E eu falo o seguinte, mas você já tem audiência em alguma mídia social? Tenho. Quando? Que mídia social você usa? Eu uso o Instagram. Então, por que ao invés de você montar de cara um e-commerce, você não utiliza o Facebook e-commerce lá, né, do Facebook? E aproveita já daquela audiência e daquelas pessoas que te seguem. Então, ok,
Nos canais digitais eu tenho os e-commerces, que são as lojas virtuais, nós temos os marketplaces. Ale, o que são os marketplaces? São como se fossem shoppings digitais. Na verdade, são plataformas, por exemplo, hoje você pode... Um grande marketplace é a Wall, é a Submarino, as lojas americanas, são grandes, a Polishop, são grandes marketplaces. Na verdade, você consegue construir uma loja virtual a partir dessas plataformas, vendendo os produtos deles, em alguns casos até vendendo também os seus produtos. A Dafit está fazendo isso, lojas de sapatos, hoje tem a possibilidade de colocar os seus produtos, a marca dela, a loja dela dentro do mercado. O Mercado Livre, Giba, perfeito. Mercado Livre é um grande marketplace e você tem a oportunidade de expor ali sua marca, seus produtos e com muita segurança, galera. Hoje essas plataformas, aliás, hoje quando a gente fala de Mercado Livre, nesse negócio de pandemia, é uma das empresas que mais cresceu, ó, arrebentou. A Amazon, né? São grandes plataformas, são grandes estruturas digitais que acolhem empresários praticamente de qualquer tipo de segmento. Hoje uma plataforma muito conhecida, mas muito conhecida por quem, na verdade, já tem essa cultura digital, que você também pode começar a pensar em estruturar o seu negócio, principalmente se você tem interesse em seguir para a área de infoprodutos, é o Hotmart, a Wish. É isso aí, galera, me ajudem aí. Vão me colocando aí o que vocês lembram em relação aos canais de vendas digitais. Obrigado aí, Nelson. Então, assim, o Hotmart, a Wish, o Mercado Livre, cara, tem muitas plataformas. No mercado imobiliário, cara, tem a Zap Móveis, tem a OLX, cara, são muitas as plataformas digitais. Agora, o mais importante mais importante do que ter multicanais de vendas, é você entender o seguinte: você precisa trazer isso para dentro da sua empresa como uma estratégia sistêmica. Você precisa desenvolver competências específicas dentro do seu time para que eles entendam que o papel deles não é responder. Às vezes eu vejo assim, eu preciso ter uma pessoa para responder o Instagram. Cara, pelo amor de Deus, muda esse discurso. Não contrate ninguém e dê para ela essa direção. Você como gestor comercial, você como empresário, você precisa dizer o seguinte para a pessoa que vai trabalhar cuidando das mídias sociais. Primeiro, você coloca ela como vendedora. Você fala o seguinte: olha, você é uma vendedora digital. Você tem a responsabilidade de se relacionar com os nossos clientes, entender as necessidades dos nossos clientes e fazê-lo ter uma experiência de compra fantástica para que ele possa decidir comprar com a gente, para que ele possa nos recomendar e a gente possa crescer. Então, assim, cara, é por aí. É por aí. São muitas possibilidades. O Renato está falando assim, ó, até consórcios estão usando as plataformas tipo OLX para vender. Claro! O Giba colocou, minha esposa começou com o Mercado Livre e só depois de testar muito montou o site e-commerce. Perfeito, Giba. Perfeito, uma ótima... Olha, os dois, obrigado aí pela contribuição, porque de verdade se trata disso. A grande vantagem dos canais digitais é que você consegue experimentar, fazer testes AB sem grandes riscos. É mais barato. Não. Para poder alavancar um negócio na área digital, você precisa ter muito conhecimento, você precisa se juntar com pessoas que são realmente profissionais e provavelmente você vai ter que colocar muita grana lá se você quiser sim performar. Mas você consegue, a partir de pouco, sim, com pouco investimento, fazer testes. É exemplo do que o Giba está dizendo aí. Legal, Giba, obrigado aí por compartilhar. Galera, agora sim, o que é a maior vantagem que uma empresa vai poder ter a partir do momento em que ela decide estruturar uma estratégia, desenvolver processos, capacitar seu time para ser multicanal? Muito mais importante do que ter canais, do que ter multicanais, é você ser uma empresa multicanal. E quais as principais vantagens? As principais vantagens é que você vai, com certeza, vai estar construindo dentro da sua empresa uma cultura focada em atender o cliente, a entregar valor para o cliente, a fazer esse cara, com certeza, a te recomendar, porque só dessa forma, ele vai só você atendendo efetivamente as necessidades dele, entendendo de verdade as necessidades dele, e eu não estou falando de entrega de produto e serviço, porque, cara, isso hoje nem se discute. Seu produto, seu serviço precisa ser excelente. Senão, olha, de verdade, se você ainda não tem clareza sobre o seu produto, sobre o seu serviço, nem entre nos canais digitais, cara.
porque a chance de você ali ser realmente combatida é muito grande. Ok? Então, produtos excelentes e serviços excelentes hoje é obrigação. O que é diferencial? Capacidade de você ter uma plataforma multicanal e ter uma cultura, desenvolver dentro da sua empresa uma cultura de ser multicanal. Então, exemplo do Instagram. Você pode simplesmente pedir para uma pessoa responder uma mensagem ali no feed de um comentário de um post que você fez, de uma forma muito objetiva. Ah, esse vestido aqui você tem azul? Eu vejo isso ainda, tá? Eu vejo algumas empresas simplesmente porque deram uma orientação muito restrita, você vê pessoas dizendo assim, temos azul. Ponto. Ela está cumprindo com o papel que foi dado a ela, que é responder aos comentários. Isso não é ser multicanal, tá? Ser multicanal traz junto disso uma responsabilidade, uma disponibilidade para, por exemplo, nesse caso, você falar, olha, eu vou te atender no direct e dessa forma eu vou conseguir te dar mais atenção. E quando essa pessoa abre o direct dela, você tem um vídeo que você se apresenta, mostrando as possibilidades daquela pergunta que ela fez. Olha, além do azul, nós temos vermelho, nós temos esse tamanho, nós temos também esse formato. E você dando para essa pessoa uma experiência e uma percepção da sua loja como se ela estivesse na sua loja. Isso é ser multicanal. Isso é mais do que ter um multicanal. É ser multicanal. E para finalizar, diante de todas essas estruturas, que você vai montar, além de toda a capacitação, conhecimento que você vai desenvolver da sua equipe, para que eles possam estar preparados para garantir a melhor experiência de compra do seu cliente, nisso tudo a parte logística também é fundamental. Você precisa ter flexibilidade, por exemplo, hoje, se o cliente te faz uma pergunta do tipo assim, poxa, eu queria ver vários modelos, eu tenho interesse nisso, no XYZ. Tá aqui a House Max, que entrou aqui, que é uma parceirona nossa, Patrícia, seja bem-vinda. A House Max ela tem um trabalho que eu acho fantástico, que é de ambientação. Em alguns clientes, alguns dos clientes entram em contato com ela, ela consegue, a partir de fotos, de imagens da casa daquele cliente, levar até a casa do cliente uma série de produtos na área de decoração que ela entende que vão entregar um valor para aquele desejo do cliente, e ali o cliente toma a decisão entre comprar ou não. Ou seja, ela assume, na verdade, com essa postura, o compromisso de gerar para o cliente uma experiência que é única, é personalizada. Porque às vezes uma coisa é eu ver o produto na loja, outra coisa é ver o produto na minha casa, cara. Então quando você se dispõe a fazer isso, dá para fazer com todos os clientes? Dependendo do seu modelo de negócio, não dá, por exemplo, para fazer uma ambientação fora do município, fora do estado, não dá. Mas, cara, dá pra gente poder desenvolver. Hoje, se a gente tiver, por exemplo, a possibilidade de ter um aplicativo, hoje é exemplo, a Souvenir já faz isso faz tempo. Você tira uma foto e você consegue fazer o teste com os tipos de cores para você ter uma percepção clara de como ficaria a sua sala com aquela cor. Então, eu não tenho dúvida que a tecnologia ela vai vir nos favorecer. Mas mais importante do que a tecnologia que a gente tem ou vai dispor ou de que a gente não tem é o comprometimento. Na verdade, é a postura, é o entendimento e a consciência de que eu, você e qualquer empresário, qualquer gestor, qualquer profissional só existe para entregar valor e para poder resolver de fato os problemas que os clientes buscam quando eles nos chamam. Beleza? Então, eu espero que vocês possam, a partir dessa live, a gente tem trabalhado muito com muita vontade nesse projeto, o Insights Vendor Force, para te trazer alternativas, te trazer repertório, para que você possa estar focado junto com a sua equipe em trabalhar para bater recordes de vendas, ok? Esse é o nosso compromisso em estar ajudando vocês a fortalecer, a aprimorar sua força de vendas, entendendo que qualquer negócio precisa de pessoas, processos, tecnologia e gestão para poder vender mais. Ok, pessoal? Semana que vem a gente continua, se Deus quiser. Eu peço mais uma vez que vocês possam acessar o nosso canal no Telegram, tá? Subindo aqui na bio, tem o nosso acesso ali para o Vendor Force Club. Se você quiser estar tendo acesso a mais conteúdos, podcasts, esses vídeos que a gente tem gravado aqui na live, a gente também tem jogado lá. A gente também tem nosso canal no YouTube, o Insights Vendor Force no canal no YouTube.
Então eu peço para que vocês possam estar nos seguindo, para que vocês possam estar compartilhando e fazendo, né, com que a gente fortaleça essa comunidade de empreendedores, de gestores que entendem que vendas de verdade realmente mobilizam uma nação. Na verdade, vendas move esse mercado. A gente precisa assumir essa responsabilidade, entendendo o nosso compromisso que é sistêmico, né? E não é só com a gente, é com o nosso cliente, com os nossos fornecedores, com os nossos colaboradores e com todo mundo. Beleza, pessoal? Muito obrigado mais uma vez aí, pessoal, pela audiência. Tamo junto e até semana que vem com mais Insights Vendor Force. Obrigado, valeu!